Salve, salve nação, chegando às últimas notícias do Flamengo, né? Esse final de semana será agitado, nosso Mengão irá enfrentar o Fluminense pelo Campeonato Carioca. E se vencer, fica próximo de vencer a Taça Guanabara, já que o primeiro colocado leva o título direto. Fluminense e Flamengo nesse momento estão empatados com o mesmo número de pontos. O Flamengo está em primeiro devido ao saldo de gols, né? E ontem Felipe Melo, após a partida contra a LDU, né, alfinetou o Flamengo, né, criticando o calendário, dizendo que o Fluminense jogou hoje e deveria esperar mais dias para enfrentar o Flamengo, já que o jogo será domingo, né? Então começou já o Fla-Flu fora das quatro linhas. O Fluminense se sentindo prejudicado devido poucos dias após uma partida importante, né? A altitude vai enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Carioca. Então vamos acompanhar o que Felipe Melo falou, que com certeza isso será motivo para o confronto ficar ainda mais acirrado. A matéria do site Coluna do Fla traz o seguinte destaque: Chororô, Felipe Melo alfineta Flamengo ao reclamar de calendário apertado do Fluminense às vésperas do Clássico. O Fluminense foi derrotado por 1-0 para a LDU no Equador, no jogo de ida da Recopa Sul-Americana nesta quinta-feira. No entanto, a cabeça de Felipe Melo, volante do time das Laranjeiras, já se encontra no Clássico Carioca. Então vamos acompanhar o que ele falou em entrevista coletiva. Em entrevista coletiva após o embate em Quito, Felipe Melo fez reclamações acerca do calendário apertado do Fluminense. Além disso, o volante questionou se o clássico contra o Flamengo aconteceria caso quem estivesse na Recopa Sul-Americana fosse o rival rubro-negro. Ninguém fala absolutamente nada. Foi só um joguinho na altitude, 6 horinhas de voo. O jogo de domingo às 4 horas da tarde. Penso que se fosse ao contrário não teria jogo. Cabe até discussão sobre isso. Será que o Flamengo faria o jogo ou é só com o Fluminense? Mas é isso. É um clássico. Não canso de dizer que o Flamengo é um dos maiores times do continente, muito forte. Se reforçou ainda mais. Então, é sempre uma decisão, disse Felipe Melo. Apesar da indagação de Felipe Melo, é válido destacar que o Flamengo recentemente passou por situação bastante semelhante à do rival. Isso porque vencedor da Libertadores de 2019 e 2020, em meio à disputa da Recopa Sul-Americana nos anos seguintes, ambos diante do Independente Del Valle, o Mengão também teve pelo caminho o clássico do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense medem forças a partir das 16 horas, horário de Brasília, deste domingo, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Vale destacar que o clássico será uma final antecipada da Taça Guanabara. Vale destacar que o clássico será uma final antecipada da Taça Guanabara, já que as duas equipes estão empatadas em número de pontos na competição, somando 21 pontos. No entanto, o Mengão ocupa a liderança por conta do critério de desempate, que é o saldo de gols. Se tem Flamengo em campo, logo a transmissão do Coluna do Fla ao vivo no YouTube. Desse modo, os rubro-negros acompanharão o melhor das narrações com Rafa Penido. O Brabo terá a companhia de Túlio Rodrigues nos comentários. Além disso, Léo José e Vitor Belotti trarão a reportagem direto do Maracanã. Por fim, na Band TV aberta e Band Esportes, canal fechado, e Gold TV no YouTube mostram o jogo, né? Então, Felipe Melo aí bastante chateado com o calendário do futebol brasileiro, né? Para ele, se fosse o Flamengo nessa situação, a CBF ou a entidade FERJ teria adiado a partida, mas o Flamengo já também jogou dessa forma e foi um clássico também, né? Quando o Flamengo foi participar da Recopa Sul-Americana, no meio dos dois jogos também teve um clássico e o Flamengo jogou tranquilamente. Então, não passa mais de um chororô. Felipe Melo precisa refrescar a memória e esquecer um pouco o Flamengo, né? Nem no jogo da final da Recopa ele tirou o Flamengo da cabeça. O Flamengo sempre trazendo, sendo discussão aí nos principais clubes do mundo. Todo mundo pensa no Flamengo, né? E parece que é uma coisa, né? Só porque o Flamengo
é uma das maiores equipes do futebol sul-americano, está bem financeiramente, que todos os jogadores, principalmente esses rivais, não tiram o Flamengo da cabeça. Então o nosso Mengão só depende dele para ser campeão da Guanabara, né, que é o primeiro turno do campeonato estadual. Se o Flamengo vencer o Fluminense, né, praticamente já se consagra campeão, pois a última partida é contra um time pequeno e com certeza será favorito. E o lateral direito Varela falou sobre a temporada do Flamengo e a expectativa em conquista de títulos. Varela planeja temporada com títulos pelo Flamengo. Vamos atrás do Brasileiro e Libertadores. Guilherme Varela assumiu a titularidade após a chegada de Tite ao Flamengo. O lateral ganhou confiança e agora visa ganhar mais títulos com o manto sagrado. Não à toa, o uruguaio projetou a temporada de 2024 e revelou as principais metas do clube. A meta é que todo torcedor quer para esse 2024, o primeiro objetivo é o Carioca e depois vamos atrás do Brasileiro e Libertadores. Destacou em entrevista à Flá TV nesta quinta, após a reapresentação no centro de treinamento do Ninho do Urubu. E ele está corretamente certo, né? Varela pensa da maneira que nós torcedores pensamos. Tem que pensar a cada jogo. O Flamengo está disputando nesse momento o Campeonato Carioca. Então, o objetivo é vencer o Campeonato Carioca. Não é porque o estadual não seja o principal campeonato do Brasil que o Flamengo vai deixar de lado ou não vai se esforçar, né? Ainda mais porque em 2023 o Flamengo perdeu todos os títulos que disputou. Então a pressão é enorme nessa temporada de 2024. Varela se reapresentou nesta quinta e iniciou a preparação para o duelo com o Fluminense. O atleta será titular do Flamengo mais uma vez, visto que ganhou a disputa contra o Wesley, que permanece no banco de reserva. Atualmente, Tite tem apenas os 2 atletas disponíveis para a posição, visto que Mateuzinho assinou o contrato com o Corinthians. O Flamengo chegou aos 21 pontos na tabela da classificação do Carioca. Por este motivo, o rubro-negro assumiu a liderança da competição estadual, visto que tem saldo de gols melhor do que o Fluminense. Desse modo, o mais querido busca se manter no topo do torneio e conquistar a Taça Guanabara. Então, o Flamengo jogou 2 partidas, né, para quem não se lembra, com a equipe alternativa. Não era nem a equipe sub-20, sim a alternativa. Porque no primeiro jogo, a equipe sub-20 ainda estava disputando a copinha. Só no segundo jogo que alguns jogadores entraram nessa equipe alternativa e ajudaram a formar o time para jogar esses 2 jogos aí do Campeonato Carioca, né? Se o Flamengo não tem colocado a equipe alternativa, né? Se não tem feito essa pré-temporada nos Estados Unidos, com certeza o nosso Mengão já era campeão da Taça Guanabara, né? Mas planejou essa pré-temporada nos Estados Unidos e foi até bom para divulgar ainda mais a marca Flamengo, né? Nos 2 jogos, a torcida rubro-negra compareceu bastante e ajudou o Flamengo aí, né, a iniciar, dar o pontapé inicial nessa temporada 2024. Então, contra o Fluminense, será um dos jogos mais difíceis, né? Penso eu que é um dos clássicos mais complicados que o Flamengo tem enfrentado nesses últimos anos. Então, será jogo complicado, difícil, ainda mais depois dessas declarações de Felipe Melo, né? Com certeza deixa o clássico ainda mais com rivalidade. Vamos torcer que o Flamengo faça uma boa partida e que consiga os 3 pontos, que é o mais importante. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão vai vencer o Fluminense? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.